Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa enraizar nas nossas mentes e nossos corações a Tua palavra, a lição. Em nome de Jesus, amém. E aí, galera, eu espero que esteja todo mundo bem, tá? Todo mundo saudável, todo mundo aí com as tarefas em dia, né? Que é o mais importante aqui. A gente vai continuar com as aulinhas da festa no céu, tá? Nas aulas anteriores, vocês viram, né? Os demais pontos. E hoje a gente vai ver os dois últimos pontos. Quais são os dois últimos pontos? A cruz e o convite. A gente vai estar aqui, né, conversando sobre esses dois pontos e entendendo o que são esses dois pontos aqui, ok? A cruz. A cruz, ela representa a morte de Cristo, certo? Quando Jesus é morto, quando Jesus é pregado lá na cruz, tinha mais duas pessoas com ele naquela cruz, do lado direito e um do lado esquerdo. E o que acontece? O do lado direito pediu para estar com Jesus no céu. E aí Jesus vai e diz que ele estará com Jesus hoje mesmo no paraíso, no dia lá, né? E o outro, no caso, fica escarnecendo, né, de Jesus, dizendo que ele poderia descer dali e tal. Não foi salvo, né, porque reconheceu Cristo, né. É a cruz. A cruz, ela é um lugar de morte. Ela representava um lugar de morte. Porque naquela época, quem morria de cruz eram pessoas ruins, né. Então, a cruz, ela era um lugar de morte, ele era um lugar de vergonha, e ela era reservada para os piores. A cruz, ela era reservada para as piores pessoas. A cruz, ela era um lugar de vergonha, porque lá só iam as pessoas ruins, né? Pessoas realmente ruins, as piores pessoas que tinham na sociedade naquele tempo. Então, ela era um lugar de morte, porque as pessoas iam morrer, né, crucificadas. Era um lugar de vergonha, porque aquelas pessoas tinham feito coisas erradas. E era o lugar dos piores, né, reservado para os piores. Mas aí, quando Jesus vem e quando Jesus morre, a cruz, ela passa a ter, assim, um outro, para nós, como cristãos, ela passa a ter um outro sentido. Ela passa a ser um lugar de triunfo, um lugar de vencer e destruir o pecado e um lugar onde se realizou o maior ato de amor. Jesus, quando ele morre na cruz, ele triunfa sobre o mal. O inimigo, né, ele não queria que Jesus morresse, porque ele sabia que a partir do momento que Jesus morresse, nós estaríamos perdoados. Então, o Senhor, o inimigo, ele não queria isso. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que ele tentou várias vezes ali, né, fazer com que Jesus não fosse à cruz, né? Ele não ficou feliz com a morte de Jesus. Algumas pessoas acham, né, que Satanás, né, o inimigo, ele ficou feliz com a morte de Jesus. Muito pelo contrário. O maior desespero dele foi esse, quando Jesus morre. E Jesus morre para nos salvar. E ele sabia disso, né? Então, a cruz, ela passa a ser o lugar de triunfo, né? O lugar onde o pecado, ele é vencido e destruído através de Cristo. E um lugar do amor. Porque ninguém é uma pessoa boazinha. Se todos nós fôssemos bonzinhos, né,
Ah, porque é bonzinho, porque é bonzinho. Eu vou morrer aqui por esse bonzinho. Mas muitos de nós não somos bonzinhos. E muitos de nós, seres humanos, somos maus, muito maus. Fazemos mal uns aos outros, né? Machucamos uns aos outros. E isso é ruindade, isso é maldade. E Jesus, ele morre por todos nós. Então, realmente é um ato de amor, né? O maior ato de amor. E quando Jesus, ele morre na cruz, ele nos dá mais uma chance. A gente recebe mais uma chance de sermos considerados filhos de Deus. Porque quando nós estamos no pecado, nós estamos distantes de Deus. E nós todos estávamos condenados por causa do pecado. E quando Jesus morre pelos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados, ali a gente está recebendo mais uma chance. Mais uma chance de sermos chamados de filhos de Deus. Ok? Então a cruz é isso. A cruz, por um momento, numa parte da história, ela foi um lugar ruim. Ela foi uma coisa ruim, né? Mas aí veio Cristo e tornou ela uma coisa boa, né? Veio ela e tornou uma coisa diferente. A Bíblia vai dizer assim, ó, lá em Romanos, capítulo de número 5 e versículo número 6 diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos provou seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós ainda somos pecadores, nós ainda erramos, né? Mas como cristãos a gente tenta acertar todos os dias. A gente tenta, né, se desviar do pecado. E eu espero que vocês estejam agindo assim também. Para que a cruz de Cristo ela não seja só uma lembrança de vez em quando, né? Aí durante a Semana Santa, né? Alguns só lembram da cruz de Cristo na Semana Santa, né? Então, que a cruz ela possa estar na nossa memória todos os dias, para que nós possamos lembrar o que foi a cruz de Cristo, né? O sofrimento dele por nós. Tá bom? Então, assim, o nosso próximo ponto é o convite, tá? O que é esse convite, tia? Esse convite é o convite mais especial que eu e você poderíamos receber. Eu recebi esse convite e o aceitei há 18 anos atrás, né? 18 anos atrás eu recebi esse convite e eu aceitei. Deixa eu ler aqui um versículo para vocês. Pois se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que um homem que se torna reto para com Deus, e com a boca é que ele fala da sua fé aos outros, confirmando assim sua salvação. Quando a gente fala de convite, quando a gente fala do aceitar Jesus, algumas pessoas elas têm preconceito, né, com relação a isso. Mas a Bíblia ela fala que nós temos que confessar a Cristo com a nossa boca, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, por isso que a gente fala do aceitar Jesus. Então, o aceitar Jesus é um convite, ok? E esse convite, ele tá aí para todos, tá? A partir do momento em que eu aceito a Cristo no meu coração,
ele passa a ser Senhor da minha vida. E ele passa, né, a cuidar ali da minha vida e de todas as minhas necessidades, certo? E aí, quando a gente aceita esse convite, é quando a gente reconhece que nós somos pecadores e a gente tem tristeza por ser pecador. A gente tem tristeza pelo nosso pecado. E aí a gente confessa esse pecado. Olha, Jesus, eu tenho esse pecado aqui e eu tenho que confessar. A Bíblia diz que quando a gente confessa e deixa, alcança misericórdia, certo? Vergonha. A gente tem que ter vergonha do pecado. O pecado não é para ser uma coisa que a gente tenha orgulho de falar, orgulho de dizer. Tem que ser uma coisa vergonhosa. E a gente tem que ter ódio do pecado. O pecado, ele tem que fazer a gente ter nojo dele. A gente tem que ter nojo do pecado, a gente tem que ter ódio do pecado. E aí, depois de todos esses passos, sair do pecado. Então, depois de todos esses passos, reconhecer, causar a tristeza, fazer a confissão, ter a vergonha, ficar com ódio do pecado, finalmente sair dele. Se desvencilhar do pecado e aceitar a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque somente através de Cristo nós seremos salvos e nós iremos morar no céu, somente através dele. Mas para que nós possamos, né, estar com ele e para que ele seja Senhor da nossa vida, nós temos que reconhecer e nós temos que falar com a nossa boca, reconhecer com a nossa boca que nós aceitamos a Cristo. Então, esse é o convite. Esse é o convite. O convite é o aceitar Cristo ser o Senhor e o Salvador da minha vida, certo? Então, agora, nós vamos fazer uma oração. E se você quer que o Senhor seja o teu Senhor, o dono da sua vida, aquele que vai reger todas as coisas de sua vida, eu quero que nesse momento você feche seus olhos e entregue sua vida para Cristo. Eu quero que você fale para Deus, que você reconheça para Deus aquilo que você sabe que não é certo. Todos esses passos aqui que eu falei, de reconhecer o pecado, né, de ter a tristeza, de fazer a confissão, de ter a vergonha, de mandar o pecado para longe. E a gente vai fazer essa oração. E se você quer que Cristo seja o Senhor da sua vida, você vai fazer essa oração junto comigo agora, nesse momento. Tá bom? Então, você fecha o seu olho aí e vamos orar juntos. Amado Deus, querido Pai, nosso amigo Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama, porque o Senhor se sacrificou naquela cruz por nós. Tanto amor que o Senhor teve, porque a cruz foi um lugar doloroso, foi uma fase dolorosa, mas que o Senhor suportou por nós. E que nesse momento, todas aquelas crianças, aqueles adolescentes que estiverem ouvindo esta oração, que eles possam fazer do Senhor o Senhor de sua vida, que possam fazer do Senhor o seu Salvador e que eles possam reconhecer
que só o Senhor pode os levar para o céu. Deus, ser com eles, protege e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, galerinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre Deus, sobre Cristo, vocês podem perguntar que a gente vai responder, tá bom? Vocês podem, mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, tá bom? Da monitora de vocês, e aí ela passa para mim para eu tentar responder as perguntas de vocês. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, que surgiu uma dúvida a respeito, aqui das nossas aulas, falando aqui, sobre a festa no céu, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum tema da festa no céu, se vocês quiserem conhecer mais sobre Cristo, vocês podem estar nos perguntando que a gente vai estar respondendo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada por assistir a esse vídeo completo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações. Deixe o joinha também. Até a próxima viagem!